Eu acho que é culpa da igreja também. Porque a igreja se omitiu nessa questão política e está pagando preço por isso. A gente se preocupou muito na área espiritual. Olha isso, olha aquilo, aí a política. Não, política não. Enquanto a gente dizia política não, o comunismo entrava no coração dos nossos irmãos. Agora eu pergunto, Jesus se envolveu ou não com política? O que foi que Jesus Cristo disse? Olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Sabe o que foi que Jesus Cristo estava dizendo com isso? Tenham cuidado com a falsa religião e com a falsa política, livrando eles dos laços do diabo. Porque o comunismo laçou esses irmãos. O que fazer então? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar. E ela poderá mudar para o pior. Para o lado pior. Se nesse segundo turno, e eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum. Podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Deixando bem claro, não votei e não vou votar. Porque eu sou a favor da vida. E sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação. Imagina a Canção Nova só tendo 1 hora de programação. E as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Podem me prender. Podem me processar. E podem me matar. Nunca vou celebrar. Porque a igreja não quer. Para o inferno eu não quero ir. Não quero favores de ninguém. O meu favor vem do céu, a providência. É a providência que me providencia. E se não providenciar, não tem problema. Se tiver de morrer de fome, eu morrerei de fome. Pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam o seu tercinho, me desculpe falar a expressão tercinho, que adoram e dizem que adoram o nosso Senhor Jesus Cristo e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não.
Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Imagina só. Se evangélicos estão se pronunciando, até atores, atrizes estão se pronunciando, estão com medo do que pode vir no futuro. Como é que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, numa boa, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, que perca tudo. Nós só não podemos perder Jesus Cristo nessa vida. E a nação brasileira, ela tem que ser uma nação cujo Deus é o Senhor. A nação brasileira. Estão querendo tirar Deus da nossa vida. Não sei o que poderá acontecer depois de tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez nem missa das 7 eu celebre mais. Não tem problema. E a nação brasileira não pode se tornar uma nação marxista, comunista, com terrorista, tendo pessoas à frente, mandando um e outro se calar. E ai daqueles que se filiaram aos partidos comunistas. Ai daqueles. Porque Deus sabe muito bem disso. Porque quem compactua com pessoas que aderem ao aborto está excomungado. Lacte sentença. A igreja não vai falar não, mas já está. Porque nós não podemos compactuar com pessoas que querem matar crianças. Matar crianças que estão no seio, na barriga de uma mãe. E aqui não importa como foi que essas crianças vieram. Elas têm o direito à vida, sim. Eu estou agitado com o segundo turno. Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não está ótimo, não. Querem tirar Jesus da nossa vida. Da minha vida ninguém vai tirar, não. Pode me matar. Estou dizendo. Da minha vida ninguém vai tirar Jesus, não. Pode me matar. Moro em Cachoeira Paulista. Meu endereço é esse. Sou membro do Conselho da Canção Nova. Meu endereço está aqui. Todo dia você vai me encontrar aqui. Não tem problema. E se eu desaparecer, você já sabe, é porque eu falei tudo isso aqui hoje. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Eu sei que é fácil para vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem. E não se dizerem, com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Porque o outro fala e eu me escondo. Porque não tenho coragem de dizer a verdade do Evangelho. Se pronuncie, sejam de Deus. Prove agora que você ora em línguas. Prove agora que você é de Pedro e é de Paulo. Prove agora que você é de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou preocupado com o segundo turno. Mas já saibam, no PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também.
Porque se os outros estão falando, não é possível que os padres da Igreja Católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Essa passeata aí, dessa turma pichando Jesus é gay e tal, expressando ódio contra o cristianismo. Essa declaração deles, igreja fascista, está na nossa lista. Lista de quê? Lista de tortura, Júnior. Lista de perseguição, de ódio, mas que estão dispostos a botar para fora o ódio que tem. Eles não sabem o que é fascista. Não, eles não sabem não, mas a questão não é nem essa. A questão é o seguinte, isso é ódio ou amor pela igreja? Tolerância ou intolerância pela igreja? Intolerância. Eles, olha, escutem, a besta vai emergir do comunismo, pode ter certeza disso. A besta é comunista, Satanás é comunista. O criador do comunismo não foi Karl Marx, não foi essa Engel, não foi essa galerinha não. Foi Satanás. Lá em Eva, ela implantou o comunismo lá no Jardim do Éden em Eva. Ela dividiu a classe de homem e mulher. Pode ver que depois dele o homem acusava a mulher fugia do homem, aquele negócio todo. Ele também não aceitou a subordinação, certo? Quis implantar a ditadura do proletariado lá no Éden, quando disse Deus, patrão, não, você pode ser patrão igual a Deus, você pode derrubar Deus. Então, não se enganem. O comunismo é o instrumento da besta para perseguir a igreja, certo? E aqui a gente está vendo, esse padre o que falou foi a verdade. E o que nós devemos fazer é o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós e dá a coragem desse padre a nossos pastores e aos nossos irmãos. Essa deve ser a nossa oração, certo? Porque o bichinho, ele generalizou, ele disse, os evangélicos têm coragem e estão batendo, botando a cara para bater, o bichinho. É que não são todos os evangélicos que são assim, não. Ele está ouvindo muito Malafaia. Ele olha esses que estão tendo coragem e ir na frente. Mas quantos não estão caladinhos, escondidinhos, só assistindo e torcendo e batendo palma feita a plateia E dele? outra coisa, dá pra gente mesmo, tá? Também. Precisa haver um despertar muito forte. Ah, não. Aí alguém me questionou o seguinte, né? Vocês parem com isso. Parem com isso, vocês vão perder os membros tudinho de vocês. Não. E eu disse o seguinte, eu disse sim. Quem disse é o senhor que a gente está preocupado com o membro? Em abandonar ou continuar? Jesus Cristo não estava, por que a gente vai estar? Sim, também, lá quando o Senhor disse, se eles tudinho se levantaram e foram embora, por que você também não vai? Então, é o seguinte, se quer ficar é para lutar. Se tem medo de lutar, pode ir embora. É o que o Senhor fez lá com Gideão. Isso. Olha, veja aí quem são os covardes, Gideão. E eu queria ir para casa, vá-se embora. Já vai tarde. O que a gente não pode é se acovardar. Se é guerra, é guerra.
Entendeu? Se é guerra, é guerra. Ah, os defensores de Bolsonaro, uma hora. Não tem nada de defensor de Bolsonaro aqui, não. A gente é defensor da família, a gente é defensor das crianças, a gente é defensor do cristianismo. Agora, se eles querem destruir o cristianismo e tem alguém que quer defender esses valores, a gente está com quem defende. A questão é essa. Se Bolsonaro inventar de fazer o que esse PT comunista está fazendo, a gente vai se levantar contra ele também, porque a gente não tolera esse tipo de gente. Então o povo precisa entender isso. Aí eu debatendo com uma pessoa que invadiu o Face de uma irmã nossa para criticar uma postagem que ela colocou contra esses comunistas, a pessoa, depois de debater um bocado e viu que tinha saído, aí disse, mas o seu presidenciável também falou isso e isso. Você diz o que disso? Pensando que eu ia defender, eu disse, está erradíssimo. Julgo e condeno ele também, como estou condenando o PT e esse Haddad. Julgo e condeno essa declaração dele. Porque nós não temos político de estimação. Ele é ele, ponto final. Agora, se eu estou votando nele, não é porque ele é isso, é aquilo e tudo. Não, é porque ele defende os princípios que a gente defende. E o outro quer destruir os princípios que a gente defende. Enquanto eles atacavam as nossas riquezas, ainda dava para engolir. Né? Não, porque os nossos filhos vão morrer no hospital. Sim, é o corpo que vai morrer. Mas eles querem destruir agora os valores cristãos. Eles querem destruir os princípios cristãos. Tudo que Jesus Cristo diz que abomina e condena, eles aplaudem e quer implantar. Tudo que Jesus Cristo ama e ordena, eles querem profanar e escrachar. Aí a gente vai apoiar isso. Os membros estão indo embora. E daí? Você vai ser expulso de sua denominação. E daí? Se tu for, a gente fica com tudo. Não, mas não é assim não. A gente tem que lutar pela verdade. Vamos nos juntar? Vamos. Para combater esse erro. Júnior, eu estou contigo. Por quê? Porque Júnior está com a verdade. Júnior foi pro erro. A senhora faria o quê? Tô fora. Tô fora. Mané de Júnior, vá Júnior sozinho pro inferno. Porque eu não vou não. É isso que a gente tem que fazer. A questão não é o nome da pessoa. A questão não é a pessoa. A questão é em que a pessoa está envolvida. Com Cristo ou com Satanás. A gente tem que ter noção disso. Crentes conservadores, meus irmãos. Crentes conservadores apoiando satanista, apoiando pessoas que escracham, escarnecem, zombam e tentam destruir os princípios, a moral, tudo que é de bom. Crentes conservadores. Mas observe, irmãos nossos, e eu fico pensando, por quê? O que foi que aconteceu para que esse irmão chegasse a esse ponto? Aqui eu tenho na balança a palavra de Deus e eu tenho na balança o meu político, que eu sempre votei nele e que me deu Bolsa Família, e que me deu faculdade, e que me deu casa, minha vida, e que me deu um monte de coisa. Aqui eu tenho na balança. A quem eu vou escolher? O meu político. Como? Como é que pode chegar a esse ponto? E é feito, eu estava conversando com o Jobson ali na nossa confraternização. Eu acho que é culpa da igreja também. Porque a igreja se omitiu nessa questão política e está pagando preço por isso. Porque os cristãos estão ficando alienados por política, estão ficando dominados pela política, estão sofrendo o que a igreja deixou de plantar. Porque a gente se preocupou muito na área espiritual. Olha isso, olha aquilo, aí a política. Não, política não. Enquanto a gente dizia política não, o comunismo entrava no coração dos nossos irmãos através da esquerda. Ia entrando, ia fazendo trono lá, E quando a gente disse, irmão, cuidado, olha, esse caminho aí que eu também já entrei é perigoso, parece caminho de vida, mas é caminho de morte. Cuidado, ele, miserável desgraçado. Não, irmãos, é a palavra.
Fora para com você. Então observe, ser fascista está na nossa lista. É isso que eles estão fazendo. Os nossos próprios irmãos. A culpa, de certa forma, é nossa também. Agora eu pergunto, Jesus se envolveu ou não com política? Sim. O que foi que Jesus Cristo disse? Olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Sabe o que foi que Jesus Cristo estava dizendo com isso? Tenham cuidado com a falsa religião e com a falsa política. Tenham cuidado com estas coisas. Aí a gente frisou só na palavra tende cuidado com o fermento dos fariseus. E a gente combateu as heresias, olha, graças a Deus, pense, né, uma bênção. De igreja, é a nossa. Mas a gente deixou o demônio do comunismo cegar nossos irmãos, amarrá-los, como Paulo diz lá, né, a Timóteo, que nós devemos repreender os irmãos na expectativa de que eles sejam retomados à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, porque o comunismo laçou esses irmãos. O que fazer então? Porque isso angustia, isso entristece. Não, mas se é de Deus, vem, irmão. Mas a questão não é essa. Até onde Deus quer que a gente vá por eles? Até onde? Porque eu mesmo já não estou mais sabendo tanto. Chega uma hora que eu digo, esse irmão quer, então deixa. Só que depois vem no meu coração, sim, se fosse você ia gostar que os irmãos desistissem de você e deixassem você afundar até onde não tem mais como se recuperar nessa praga. Então, existe essa angústia, certo? E a gente precisa fazer alguma coisa. Nós vamos começar estudando um pouquinho a respeito de Débora. Mulher sábia, mulher forte, mulher política, mulher religiosa, mulher corajosa. Certo? O que levou Débora a se levantar? Que ela disse assim: levantei-me por mãe em Israel. Juízes, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe Israel, porque Israel não tinha mais pai. Quem era para ser o pai de Israel? Baraque. Baraque estava assumindo a postura paterna dele em Israel? Não. Achava que não tinha mais jeito, a gente é escravo mesmo, não adianta mais, acabou com tudo, e é demagogia ficar esperneando. Não adianta. Aí o que foi que Débora disse? Eu me calar, eu me conformar, jamais. Estou vendo que Israel está tudo deserto. As aldeias ficaram desertas e repousaram. O povo não quer mais agir. Repousou, se entregou. E ela não se conformou. Ela disse: eu, Débora, levantei-me. Enquanto eles se deitaram, enquanto eles se sentaram, eu, Débora, me levantei. Uma mulher sozinha, irmãos. Em uma nação, não foi em uma igreja não, porque a igreja era, Israel era a igreja do Senhor, mas observe que não era como é hoje não. Hoje a igreja do Senhor é a reunião de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, é uma igreja só, mas aí cada pastor é responsável por sua igreja, para se levantar. Débora teve que se levantar sozinha pela nação de Israel. Porque os príncipes estavam entregues, os reis entregues, os juízes entregues. E ela disse: ninguém vai não, eu peço e ninguém vai. Eu oriento e ninguém vai. Sabe de uma coisa? Quem vai se levantar sou eu. E Débora se levanta por mãe em Israel. E a coisa muda ou não, irmãos? Por que mudou? Mudou por quê? Porque Débora
É a Mulher Maravilha? É? Mudou porque Deus estava com ele. Porque Deus está com qualquer um, sem ninguém que se levantar. Qualquer um que se levantar. Quando ela se levantou usando logo de cara, o quê? Como assim? Assim, a estratégia dela. Não, a estratégia foi aconselhar de um por um debaixo não lembro se era uma figueira, mas debaixo de um pé de árvore, ela sentada, aconselhando de um por um. Entendeu? Chegando de boca em boca e de ouvido em ouvido, dizendo, olha, está acontecendo isso, não vamos deixar não. Olha, vamos eu e você, vamos juntar. Em vez de ser só um, agora vai ser dois, está melhor? Em vez de ser dois, vai ser três, não melhorou? Em vez de 3, 4, e ali a nação se levantou. Deus levantou ímpios para lutar por nós. Ímpios lutando por nós. Amém, Senhor. Mas ai daquele que se acovardar e deixar, feito o padre falou lá, bater palma e torcer de arquibancada, para que aquele time vença. Tem que vencer, porque senão, meu Deus, estamos acabados. Vença, vença. Ai desse que só torce. Ele vai se contorcer de tanto terror que Deus vai implantar nele. Veja só o que é que Deus diz a respeito disso. O versículo 23, alguém leia bem alto aí. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai puramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, os seus heróis. E aí? Os irmãos entendem o quão perigoso é o lado que a gente escolheu, porque são 3 lados, né? É o lado do mal, é o lado do bem e o lado neutro, que está do lado do mal. Você vai para a guerra, se corrompe, você omite, né? Então, e os que se omitem já se corromperam. Então, observe, foi assim que Deus viu. A turma de Meroz lutou contra Israel. Lutou contra Israel. Lutou não, irmãos. Não, no sentido literal. No sentido literal. Eles pegaram em arma e foram combater o povo de Israel. O pecado deles foi esse? Não. Observe que o pecado da turma de Meroz foi não vir em socorro, foi não ajudar, foi não se envolver, foi não comprar briga. Eles podem até ter torcido, né? Já que eles... espero que Israel vença. Sabe o que o Senhor diz? Anjo do Senhor, vai lá e amaldiçoa a Meroz. Amaldiçoe eles, porque eles não vieram em socorro do Senhor, nem de seus heróis. Quem eram esses heróis do Senhor? Quem eram? Aqueles que pegaram em armas. A gente vai estudar passo a passo isso, mas a guerra foi tão ferrenha, foi tão intensa, a guerra foi tão dura, foi tão aterrorizante, que Débora diz que os cascos dos cavalos se quebravam. E esse anjo aqui que amaldiçoa É Jesus. é o próprio Jesus. Quando tem o A maiúsculo aí, está querendo falar do anjo da aliança. O anjo que o Senhor Deus deu para nos proteger, desde o Éden até a sua segunda vida. É Jesus. Jesus foi enviado para amaldiçoar, bem colocado, Evangelho Cleison, para amaldiçoar Meroz. Para amaldiçoar Meroz. Por quê, meus irmãos? Porque se omitiram. Então, é essa a palavra que eu quero que a gente fique com ela hoje no coração. Você vai se omitir, calar a boca para não perder amigos, para não se complicar na sua igreja, para não se complicar com seus familiares.
Ficar de longe com suas convicções e torcendo que dê tudo certo. E depois que der tudo certo, você usufruir dos frutos daqueles que sangraram por você. É isso que você vai fazer? Porque se for, o Senhor Jesus Cristo vai fazer o mesmo que fez lá com Herodes. Amaldiçoar você e tudo aquilo que você tocar. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Algum questionamento?